Olha, gente, um projeto prevê linhas de crédito para pequenas empresas com juros zero. O texto autoriza a União a reforçar o Fundo Garantidor de Operações para a cobertura da nova linha de crédito. O projeto de lei 2064 deste ano determina que as instituições financeiras públicas federais criarão linhas de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte com juros zero, carência e 120 meses para pagamento. As linhas serão equivalentes a pelo menos 5% das operações mensais de crédito do banco. Como vai funcionar o projeto, como vai ajudar a microempreendedores e pequenos empresários? Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito bancário, Donato Souza. Doutor Donato, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Fernando, e a todos os ouvintes. Vamos tentar compreender um pouquinho do que essa lei trata. Já peço um resumo, né? É um alento para os pequenos? Então, assim, essa legislação ela é uma proposta de lei que ainda está para ser votado. A ideia é que realmente os micro e pequenos empreendedores tenham acesso a crédito a custo zero junto aos bancos públicos, ou seja, BNDES e Caixa Econômica Federal, com um prazo de 120 meses para pagar, com 3 anos de carência. Uma outra previsão da legislação é que, se pagar a parcela em dia, você vai ter de 20% a 30% de desconto. E aí o governo teria que entrar também fazendo um aporte de 20 bilhões para o Fundo Garantidor das Operações, tá? Os recursos, eles têm que estar, a previsão da legislação é que será de 5% do montante que esses bancos emprestam. Então, por exemplo, na atualidade, a perspectiva de empréstimo da Caixa Econômica para esse ano é de 25 bilhões. O ano passado foi de 37 bilhões e meio, então caiu substancialmente. Nós teríamos aí em torno de 1 bilhão 250 milhões para emprestar. Na minha visão, essa legislação ela vai sofrer algumas alterações, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Pois é, e aí? Quem fica, né, com esse ônus, na verdade? Como é que fica essa questão na balança? Eu vou passar assim, não adianta eu pensar só na legislação, na aprovação dela, se eu não compreender como é que o sistema financeiro funciona. Esse é o problema da politização, por exemplo, no momento desse. Eu não estou dizendo que não deve haver alguns fomentos por parte do governo, mas você pensar numa legislação que vai ter custo zero, eu acho um pouco difícil dela ser aprovada. Até porque ela ainda vai para uma comissão de desenvolvimento econômico para depois ser submetido ao plenário para votação nas duas casas e sanção do presidente. Só que o sistema financeiro, ele não comporta esse tipo de empréstimo, porque todas as vezes que você faz empréstimo subsidiado, ainda que seja só num banco público, os bancos privados, eles vão ter do outro lado da fatia um encarecimento do crédito, geralmente, é isso que historicamente ocorre. Então, todas as vezes, nós já temos créditos subsidiados no Brasil, por exemplo, o crédito rural. Então, por o crédito rural ser subsidiado, os bancos encarecem outras linhas de crédito. Agora, eu entendo que seria viável uma linha de crédito com juro subsidiado e não a taxa zero. E eu estou falando como alguém que tem intenção que isso ocorra realmente, né, que realmente pudesse ser aprovado. Mas eu vejo aí um pouco de dificuldade ou até vai ensejar uma ação declaratória de inconstitucionalidade dessa legislação, caso ela seja aprovada dessa maneira. Pois é, porque não pode trazer custos, né, ao governo, pode onerar o governo. E essa fala, essa questão que você pondera, está sendo levada aos congressistas? Então, o projeto, ele é novo, né? A discussão, ele vem, por exemplo, é importante compreender de onde esse projeto nasce, é um deputado do PT, que é o autor. Então, você tem que compreender também a visão de quem está propondo, mas também compreender se o sistema permite isso, tá? Então, eu vejo que é um projeto muito mais para promoção de política do que realmente para trazer algo mais ponderado dentro do sistema financeiro. Alguém vai pagar essa conta, porque pensa comigo, se a taxa é zero e eu ainda pagando em dia, eu tenho um desconto de 20% a 30%, o outro recurso que o governo vai ter que fazer o aporte de 20 bilhões para o Fundo Garantidor vai ser o que vai dar suporte para o recurso que não está voltando. Eu tenho que entender essa sistemática, porque isso aí vai sair do cofre do governo federal. É uma matemática que não fecha, né? Não fecha, a conta tá? não fecha. Não tem como.
Eu compreendo que se fosse, como eu disse, subsidiado, por exemplo, como é o Pronamp, a uma taxa aí de 3,80 ao ano, comparado a outros empréstimos, seria viável, porque pelo menos o empréstimo tem que ter a reposição da nossa inflação. Senão nem isso vai voltar para o cofre dos bancos públicos. E além disso, o desconto para o pagamento em dia, né? Mais 20% a 30%, dependendo do montante da operação. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu acredito piamente, como alguém que procura compreender o sistema, que não vai passar tão afrouxadamente assim, porque o sistema financeiro, como eu disse, ele possui normatizações e elas não podem ser desrespeitadas. Sem dúvida, são garantias, inclusive, né, de que a coisa não fique, não cause rombos, não cause rupturas ainda maiores. Agora, o que a gente pode falar então? Né? Modelos como o do Pronamp são mais eficazes, é preciso ter um pensamento melhor nisso? A equipe econômica do governo pretende, você sabe se sinaliza alguma coisa ou não? Então, quando você vai, por exemplo, para o Pronamp, ele é um sistema de distribuição. Ele possibilita a democratização do crédito, que eu digo, até porque eu tenho que compreender o sistema num todo para entender por que eu tenho que, às vezes, subsidiar um recurso, no caso como o Pronamp, que além de trazer taxa de juros mais barata, vai possibilitar acesso ao crédito para micro e pequenas empresas e para outras que estão passando por dificuldade. Agora, ele tem um ponto de equilíbrio, porque ele faz a taxa de juro, ainda que baixa, ser implementada ao contrato. E, inclusive, é normal você verificar que os bancos colocam ali ainda uma atualização monetária desse novo empréstimo, porque a taxa de juros está muito para baixo. Tá? Por um outro lado, só para eu concluir, claro. Por que tem que haver a democratização do crédito? Porque quando nós vamos para as linhas de crédito normais, 80% do sistema financeiro opera com empresas que têm mais de 10 anos no mercado. Então, sobra pouco recurso para emprestar para esses que realmente necessitam. Agora, chegar ao ponto de imaginar que não pode cobrar taxa de juro é quebrar o sistema. Então, e o que eu fico pensando aqui, pergunto até a sua opinião, é se isso, com essa facilidade toda, acaba restringindo, porque isso não vai dar para todo mundo, né? Essa fonte vai secar, isso vai acabar restringindo muito, não vai ser tão acessível assim por conta disso, né? Então, o que a gente tem que raciocinar nessa questão dessa legislação? Ela vai tirar recursos, lógico, vai encaminhar para uma parte mais necessitada no momento, com certeza. Mas essa operação desonerada de juro, ela vai ser transferida para alguém pagar. Uhum. Aí você vai causar um desequilíbrio no sistema, porque de um outro lado vai ter também outras partes das empresas que vão ter acesso a um crédito mais caro e vão reclamar. E pode ocorrer uma terceira ocasião, que é o banco não liberar essa taxa assim de forma tão ampla. Quando as pessoas chegarem para requisitar, receberem uma informação, por exemplo, que naquele momento o recurso não está disponível e colocar um recurso mais caro. Isso aí, se for verificar hoje, quando nasceu o próprio Pronamp, isso aí era corriqueiro acontecer. As pessoas irem até os bancos e o banco não liberar aquele recurso porque ele queria colocar um que desse mais lucro para ele. Quarto ponto, o banco empresta dinheiro de terceiros, ele não empresta dinheiro próprio. Então, salvo recursos do depósito à vista, que são do cheque especial, são remunerados. Então, como é que o banco, eu estou imaginando aqui, vai liberar recurso a custo zero e ter que remunerar para o investidor que está deixando o recurso junto a ele? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado para não se causar um problema maior do que a gente está enfrentando. Realmente são muitas as variáveis e algumas até um pouco óbvias, né, sem dúvida, e isso tem que ser pensado. Para finalizar, Donato, eu pergunto a você acredita então que o projeto deva frutificar ou ele corre o risco aí de morrer da praia ou se não de ser vetado lá na frente pelo presidente? O que você acha aí? Eu acredito que o projeto, com algumas readequações, ele vai ser aprovado sim pelo presidente. Ele tem dado vários sinais que ele é a favor, junto com o ministro da Economia, para fomentar os créditos.
Agora, ele precisa passar por uma análise melhor, com pessoas que têm capacidade técnica para falar da sistemática do sistema financeiro. E não só politizar aquilo ali com o objetivo de gerar atenção para os políticos que estão envolvidos nesse projeto. Tá? Então, ele pode passar sim, mas vejo com um olhar um pouco crítico, porque algumas coisas sim têm que ser melhoradas dentro desse projeto de lei. A questão é essa, né? Querem ser o pai da criança, porque é bacana, você está ajudando, às vezes até com uma intenção eleitoreira de ganhar um voto. Ó, eu que fiz o projeto aí, eu votei favoravelmente ao projeto, você vai ter acesso a isso, e não pensa nessa questão técnica, econômica da coisa, né? A política é uma coisa, né, a execução é outra, né? Você aqui na Lábia, ó, Donato, eu vou te prometer isso, eu estou conseguindo aqui para você, mas aí quem vai pagar a conta não sou eu, né? Quem vai pagar a conta, e aí você tem, como é que falam lá no interior, falavam isso lá, minha mãe falava assim, fazer reverência com o chapéu dos outros é muito fácil, né? É fácil. Aí é uma questão complicada. Então o que precisa é de ajustes, precisa de questões técnicas, ouvir especialistas na área econômica, na questão bancária, inclusive, para que não seja mais uma coisa, mais uma barca furada aqui no nosso país, sabendo, né, que muitos empreendedores, os pequenos empresários estão precisando de apoio nesse momento que estamos saindo de uma pandemia, né? Felizmente os números estão sendo positivos a cada dia por conta do recrudescimento da doença. Tem muito a fazer ainda, viu, gente? Muito a fazer ainda, mas a gente espera, sem dúvida, que haja crédito, que haja condições, mas que seja da melhor maneira possível. Donato Souza, especialista, advogado especialista em direito bancário, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e eu espero de coração ter contribuído com vocês. Sem dúvida, e volte sempre. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.